Livro de Atos, capítulo 2. Hoje nós vamos estudar um pouco a respeito do Espírito Santo. Então vamos para Atos, capítulo 2, a partir do verso 1. Atos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Obrigado, irmão Esteu. Vou até beber já, porque... Amém? A palavra de Deus diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Amém? Irmãos, o Senhor Jesus, bem próximo da sua morte, ele havia feito uma promessa aos discípulos. E neste capítulo 2 do livro de Atos, logo no início, nós temos aqui o cumprimento dessa promessa, que é o dia em que o Espírito Santo desce sobre a igreja, reveste a igreja de Cristo, através do Espírito Santo que vem sobre os discípulos. E é interessante porque Jesus havia, pouco tempo antes, já prometido aos discípulos. Se você voltar aí comigo no capítulo 1 de Atos, o escritor aqui, Lucas, ele começa aí o capítulo 1, verso 1, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Então, um pouquinho antes de Jesus ser elevado ao céu, ele chama os seus discípulos e fala: olha, não se ausente de Jerusalém. Então, o dia de Pentecoste, o momento ali que desce o Espírito Santo sobre a igreja, é um momento que acontece na cidade de Jerusalém, conforme o Senhor Jesus preveu e falou para os discípulos: não se ausentem, mas aguardem. E a gente vê que o Espírito Santo, então, vem naquele momento ali, com aquele vento, aquele barulho, e desce como que língua sobre aqueles homens, e eles falam em diversas outras línguas. E é interessante porque no próprio capítulo 1, verso 8, diz assim, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Então, irmãos, Jesus havia falado, prometido, feito uma promessa para os apóstolos, para os discípulos. Antes de ele ser elevado aos céus, ele fala novamente. E qual é o intuito, desse poder que viria sobre a igreja? Seria nós sermos ousados de testemunharmos de Jesus. É claro que estes homens, os apóstolos,
eles testemunharam da morte e ressurreição, algo que foi visto por todos eles como testemunhas oculares. E eles testemunharam, né, da vinda, do poder, de toda a glória, da morte e ressurreição de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele tem o papel de, né, nos dar a ousadia de testemunharmos do Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele tem um papel fundamental na vida do cristão, irmãos. Pois, de fato, somente a ação do Espírito Santo pode nos levar a entender o pecado, a justiça, a morte, a esperança da vida eterna. Então, hoje nós vamos ver alguns versículos que falam a respeito desse papel. Então, vamos deixar aqui o livro de Atos, vamos para o Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso 7, o Senhor Jesus fala a respeito do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse, que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Um pouco, e não me vereis, eu outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que é isso que nos diz? Um pouco me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco, não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que queriam interrogar, e disse-lhes, indagais entre vós acerca disto que disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Até aqui. Então, irmãos, o Senhor Jesus, antes, né, quando estava próximo de ele ser preso, ele vai anunciar a chegada do Consolador, do Espírito Santo, o Espírito da promessa, o Espírito de verdade. É interessante perceber que o Espírito Santo, ele tem um papel para conosco, o de nos consolar. Veja, lá no Antigo Testamento, o próprio Deus estava sempre junto com o povo, no papel dos profetas, daqueles que eram usados por Deus para direcionar o povo através da lei de Moisés, tá? Depois Jesus, ele veio ao mundo e ele se faz presente com os seus discípulos, mas agora ele diz, olha, eu vou para o Pai, e se eu não for, o Espírito Consolador não pode vir. Então era necessário que Jesus fosse elevado aos céus
e que depois enviasse o Espírito Santo. E nós vemos lá no livro de Atos justamente a chegada do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, segundo o que o próprio Senhor Jesus nos diz aqui, ele tem o papel de nos convencer do pecado. Veja, irmãos, se nós não sabemos, não reconhecemos, não percebemos a nossa situação como pecador, jamais conseguiremos ser salvos. É necessário que eu reconheça essa minha posição de alguém que está condenado. Todos nós somos pecadores. E o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, porque ele revela ao mundo, ele revela a nós que todos nós erramos por rejeitarmos a Cristo. Qual é o maior erro, né, do mundo com relação à pessoa de Jesus? É justamente rejeitar ao Senhor Jesus. Tá? É justamente isso. Se você for comigo lá em João capítulo 3, verso 17 e 18... O escritor diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, ele tem o papel de nos mostrar a nossa situação de pecado, de pecador. E o pior pecado que o homem pode cometer é não crer em Jesus, o Filho de Deus. Por isso que nós temos um papel importantíssimo de sermos testemunhas do Evangelho, de sermos testemunha do sacrifício de Cristo, da sua ressurreição e do poder que vem por meio da morte de Cristo, que é o poder para nos salvar. Se eu não tiver consciência de que sem Cristo não tem salvação, irmãos, eu serei condenado. Mas o Espírito Santo, ele vai justamente trabalhar em nossos corações para que nós possamos ter consciência da nossa situação de pecador. E também, né, o próprio Evangelho de João vai dizer lá, né, que ele nos convence, né, ele vai vir para nos convencer do pecado e da justiça. No verso 9, né, João capítulo 16, verso 9, né, do pecado porque não creem em mim. Esse é o maior pecado, não crer em Cristo. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Irmãos, a justiça de Deus está sobre o próprio Senhor Jesus. Ele é, né, que leva a justiça de Deus sobre si para poder nos remir do nosso pecado. Tá? Então é importante que nós tenhamos em mente que o Espírito Santo, ele tem esse papel, né, de nos mostrar a justiça de Deus por meio de Cristo. Se nós deixarmos João, fomos para Romanos capítulo 5, versículo 18. Romanos capítulo 5, versículo 18. Diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um,
muitos serão feitos justos. E veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse? Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O Espírito Santo nos mostra a justiça de Deus em Jesus, irmãos. Ele fez justiça de vida eterna para nós, por meio do sacrifício dele. E também por causa do juízo. Então o Espírito Santo, ele também tem o papel de nos convencer a respeito do juízo. Todos nós somos pecadores, mas não basta apenas saber que temos o pecado, mas precisamos ser convencidos pelo Espírito para poder entender a justiça de Deus, para que se cumprisse em Cristo Jesus na cruz, onde ele levou todos os nossos pecados, para que não sejamos julgados no grande juízo do trono branco. Tá? Mas o Consolador, ele também tem outras atribuições. Então é importante que a gente tenha em mente, né, o papel do Espírito Santo na vida do cristão. Se nós voltarmos para o Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 15, ele diz assim: mas se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele tem o papel também de estar conosco em todos os momentos. Tá? É claro que Deus está em todos os lugares, mas o Espírito Santo, ele habita em nós, ele está conosco sempre. E olha só que coisa interessante que ele vai dizer no verso 17: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então veja só, o Senhor Jesus, irmão, ele promete aos seus discípulos quem? O Espírito da verdade, o Consolador, o Espírito Santo, que nós conhecemos porque ele habita em nós, porque ele está em nós. Outro papel também do Espírito Santo, irmãos, é o papel de nos recordar, trazer a nossa memória, tá? Então é importante que nós tenhamos em mente que o Espírito Santo, ele também tem o papel de nos recordar das coisas que Jesus nos ensinou. Olha o versículo 26, João capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Irmãos, é claro que aqui Jesus está falando para os apóstolos. Tanto é que, se você pega os evangelhos, né, de Mateus, Marcos, Lucas, João, veja, seria impossível, né, aqueles autores se lembrarem de tantos detalhes da caminhada de Cristo durante 3 anos, né, do seu ministério terreno. Mas a gente tem ali detalhes, e é interessante porque os escritores, eles vão narrando histórias do mesmo momento, muito próximo, muito parecido, né? Cada um no seu ponto de vista, mas muito semelhante. E como é que eles se lembravam isso? O Espírito Santo, né, capacitava eles de lembrar desses detalhes, para que nós pudéssemos ter a revelação, né, das Escrituras. Então é claro que também o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles homens, para que eles pudessem se lembrar de todas as coisas, né, para que eles pudessem nos transmitir através dos seus escritos. Mas também no nosso dia a dia, o Espírito Santo, ó, ele está sempre nos recordando das palavras do Senhor, dos mandamentos das Escrituras. Quando nós estamos fazendo alguma coisa, estamos passando por alguma dificuldade, a gente sempre lembra do Senhor, da sua palavra. E quem é que nos traz essa recordação? O Espírito Santo.
que vem até sobre nós, que vive em nós, que está em nós. Tá? Então o Consolador, ele tem esse papel também de ensinar e nos fazer lembrar. Tá? E de fato, nós sempre nos recordamos da palavra do Senhor. Tá? O Consolador também tem a função de nos guiar a toda a verdade, né? Capítulo 16, versículos 12 e 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Jesus está falando para os discípulos, né? Para os apóstolos. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E de fato, irmãos, o Espírito Santo, ele tem esse papel de nos guiar. Veja, quando nós estamos pregando o Evangelho, né, quando a gente está ali mostrando para as pessoas, né, a sua posição de pecador, né, de condenação, né, de uma segunda morte, né, que é o lago de fogo. Quando nós estamos ali mostrando nas Escrituras, irmãos, não cabe a nós convencermos as pessoas. Nosso papel é anunciar. Quem é que convence? O Espírito Santo, o Espírito Consolador. Esse Espírito que nós cantamos no hino que nós acabamos de cantar agora há pouco. Esse Espírito que nos convence. Eu não posso ser... Qual é a diferença, né? Se eu convenço alguém a ser cristão, ele só é convencido, ele não é convertido. Agora, quando o Espírito Santo convence, ele se transforma, ele se converte, ele se torna uma nova criatura. O papel é do próprio Espírito Santo. Ele tem o papel de nos direcionar, nos guiar a toda a verdade. Ele não fala de si próprio, mas ele fala do próprio Senhor Jesus. Tá? É importante também termos em mente que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, na nossa santidade. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 8. Vamos para Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 26. Vou começar no verso 12, tá, irmãos? Para fazer mais sentido. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se vivemos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, aliás, as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, tá vendo? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, peraí, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, irmãos, né, que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Olha lá o verso 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas.
porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo, ele testifica conosco que nós somos filhos de Deus, e ele mesmo, conhecendo as nossas fraquezas, ele intercede por nós. Porque muitas vezes não sabemos o que devemos pedir. Agora olha essa coisa maravilhosa, irmão. Olha o verso 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Espera aí, o Espírito aqui está com letra maiúscula, então é o Espírito Santo. Porque ele habita em nós. Ele está dentro de nós, no nosso coração. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então é o Espírito que intercede por nós. E aí vem aquele versículo, né? Que nós devemos guardar no nosso coração, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Então o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós. Ele testifica com nós que nós somos filhos de Deus. Ele é que examina. Ele pede o que convém a nós. Porque a nossa vida em Deus, irmãos, ela é espiritual. Lembra que as coisas da carne têm que ser desfeitas, elas têm que morrer. Nós temos que viver em espírito. Tá? Então é importante que nós saibamos que o Espírito Santo de Deus, ele tem esse papel também de interceder por nós. E Deus nos atende porque ele conhece aquele que intercede. Tá? Bem, o Espírito Santo de Deus, ele testifica que nós somos filhos de Deus. E é interessante porque, né, se você pega ali a partir do verso 12, né, a gente deve, né, mortificar as obras da carne e ser guiado pelo Espírito de Deus. Ó, verso 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Então nós temos que mortificar as obras da carne, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então nós somos guiados pelo Espírito de Deus, né? E nós recebemos um Espírito por adoção, nos tornamos filhos de Deus. É interessante porque no verso 15 ele termina dizendo, né? Mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Abba Pai é uma forma carinhosa de se falar com o pai, né? Papaizinho, alguma coisa assim, entendeu, irmãos? É uma forma carinhosa de se falar, uma coisa com intimidade. Quando nós nos achegamos diante de Deus pela pessoa de Cristo, irmãos, nós vamos porque nós somos filhos de Deus, tá? E logo, como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e também co-herdeiros de Cristo. Estamos ali junto com Ele, certo? E é interessante porque no verso 17 ele diz, né, no final, né, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Mas, irmãos, é importante que nós tenhamos em mente que o Espírito Santo de Deus, que provém do próprio Deus, né, que habita em nós, que sela em nós como filhos de Deus, ele age na nossa vida para produzir fruto do Espírito. E aí, né, nós temos que ir para Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quando Paulo escreve à igreja de Gálatas, né, aos irmãos que estavam na Galácia, ele fala a respeito das obras da carne, mas também ele fala a respeito do fruto do Espírito. Agora olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Capítulo 5, verso 22 de Gálatas. Mas o fruto, está no singular, tá, irmãos? Não são vários frutos. É um único fruto que produz em nós todas essas características. Ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé,
mansidão, temperança. Então, o fruto do Espírito, irmãos, esse Espírito que provém de Deus, que habita em nós, ele produz em nós essas características. É claro, irmãos, que nós não conseguimos produzir todas essas características, tudo ao mesmo tempo, mas é importante que nós possamos buscar. Muitas vezes a gente precisa ser mais longânimo, muitas vezes a gente tem que ser mais benigno, muitas vezes, né, nós temos que ser pessoas com, sabe, de fé. Porque o Espírito Santo em nós, ele vai produzir essas características. E o que o escritor aqui, Paulo, diz, né? Contra estas coisas não há lei. Irmãos, quanto mais nós praticarmos o amor, o gozo, né, que é a alegria. Poxa, às vezes você encontra com o crente, está mais triste do que o mundano. Não, irmãos, nós temos que ser um povo alegre. Gozo é alegria. Também um povo de paz, né? Lembrando que quem é que nos garante a paz? É Cristo. Tá? A nossa paz, ela não é como a paz deste mundo, que para um ter paz o outro padece. Porque fala-se em paz, mas para poder ter paz você prende um outro, você guerreia com o outro para poder ter paz. É uma paz aparente. A paz de Jesus não, irmãos. É uma paz de dentro para fora. Sabe por que nós temos paz para com Deus? Porque somos salvos. Porque um dia seremos transformados. Não pertencemos a este mundo. Somos forasteiros. Então perceba, irmãos, a nossa posição de paz não é essa paz, que está tudo tranquilo, não. A gente pode estar no meio da tribulação e ter paz. A gente pode estar no meio de uma grande luta, de um problema sério, mas ainda assim descansar no Senhor. Por isso que eu tenho, insistido, com quem está com problemas. Olha, lance sobre o Senhor os seus problemas. Descansa nele. Pastor, é muito difícil. É difícil, irmãos, mas se nós tivermos consciência de que Deus nos trata como filhos e que Ele tem cuidado de nós, se Ele está permitindo, tá? E olha o que ele diz aqui, verso 24: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. É claro que é importante que nós tenhamos lido anteriormente, para você saber quais são os frutos da carne, que é uma lista enorme de coisas, tá? Então, se você for comigo ali no versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, aí ele vai relacionar adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúme, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o que nós temos que fazer com essas paixões, essa concupiscência, esses desejos, essas atitudes? Nós temos que crucificar junto com Cristo. Mortificar as obras da carne, irmãos. Jogar tudo fora. Mas é difícil? É difícil, irmãos. Às vezes a gente se ira, às vezes a gente tem ciúmes, às vezes a gente briga, pelejas, às vezes discute. Mas estas coisas, irmãos, a gente tem que fugir delas. Nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Então, por isso, irmãos, devemos entender qual seja a vontade do Senhor. E aí eu gostaria de encerrar a nossa mensagem em Efésios, capítulo 5. É um pouquinho para frente aí, né? Efésios, capítulo 5, verso 15. Efésios, capítulo 5,
a partir do versículo 15. Ele vai dizer assim, ó, vamos lá, hein, irmãos. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, então veja, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Então nós temos que ser cheios do Espírito. Como é que a gente faz isso? Falando, cantando, salmodiando, sendo gratos, ação de graça, sendo gratos a Deus. Olha, irmãos, olha para a nossa sociedade, tanto de problema que tem, mas nós estamos aqui, cantando e louvando e bendizendo o Senhor, amém? Poderíamos estar lá em casa, reclamando, se lamentando, não, nós estamos aqui. Não significa que tudo está certo, irmãos? Vocês viram aí os pedidos de oração, Quantos pedidos nós tivemos aí? Não é verdade? Mas ainda assim, somos gratos a Deus. E quem é que, impulsiona-nos a sermos gratos ao Senhor? O Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, irmãos, e que nós possamos reconhecer a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, porque o Espírito Santo, nosso Consolador, está sempre conosco, nos direcionando, nos exortando, testificando conosco que somos teus filhos, mostrando a tua vontade, fazendo em nós, ó Pai, uma transformação para que possamos produzir um fruto digno de arrependimento, ações e andar que agrade ao Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Teu Santo Espírito habita em nós, que o Senhor possa nos direcionar em toda a verdade. É o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com uma oração silenciosa, estamos encerrados.